Olá, manteigados. O vídeo de hoje, na verdade, não tem piada no começo, porque é um vídeo polêmico, né? Vamos dizer assim. Mamilos, opa. É quase um mamilos mesmo ali, de tanto polêmico que é. Foi um assunto que pediram pra gente falar, foi uma sugestão que deram pra gente. Se vocês quiserem também sugerir vídeos, sugiram nas nossas redes sociais, se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto específico. E o vídeo de hoje é sobre assédios em Hollywood. Assédios / agressões. Casos polêmicos. Polêmicas em Hollywood. Embustes de Hollywood. A palavra certa, a frase certa é essa. Então, muita gente não tava entendendo, assim, quanto as coisas estouraram, né? Nos últimos meses foi criado um movimento, só pra deixar vocês a par disso, foi criado um movimento em que as mulheres, atrizes, produtoras, diretoras, mulheres da indústria começaram a denunciar os embustes de Hollywood, atores, produtores, diretores que abusaram delas de alguma forma, e foi criado um movimento e todas elas começaram a compartilhar relatos de quando foram abusadas, como foram abusadas, e acho que a maioria não colocaram nome, mas as poucas que colocaram nomes foi tipo um buzz enorme em volta disso, sabe? Tudo começou em outubro, quando o Harvey Weinstein, não sei nem se tô falando o nome desse embuste certo, mas que ele é um produtor, um grande produtor de Hollywood. Ele era dono da Miramax, um dos donos, né? Ele e o irmão dele, da Miramax, antes de ser comprada pela Walt Disney. E ele produziu filmes e lançou carreiras de várias pessoas importantes, como Kevin Smith, como Matt Damon, como Tarantino. Ele foi produtor de vários filmes de Tarantino, como Pulp Fiction, Kill Bill Volume 3, foi um do que ele produziu, né? Então, ele foi muito marcante em lançar várias carreiras de gente grande. E também por produzir vários filmes que ganharam Oscar. Resumindo, ele contribuiu muito para a indústria cinematográfica, né? Foi, lançou vários filmes, lançou muita gente, era um bichão lá. Que, ninguém podia mexer nele, porque, tu mexer nele, tua carreira acaba. Exatamente. Tu mexer nele, se tu for, uma atriz que tá, crescendo agora, tu não vai crescer, porque ele vai acabar contigo, entendeu? E ninguém tinha coragem de chegar lá e falar, não, esse cara abusou de mim, não, esse cara fez isso, tal, comigo. Tudo começou quando uma jornalista, ela falou sobre este caso, e aí várias outras mulheres, outras pessoas se manifestaram também que tinham sofrido assédio sexual, que tinham sofrido um certo tipo de abuso, porque vários dos casos dizem que ele marcava reuniões com atrizes famosas em hotéis. Em hotéis pra dizer, olha, eu vou te mostrar aqui um roteiro do filme, vamos lá pro meu quarto. E quando chegava lá, ele tentava assediar essas mulheres. E não só isso, como no set dos filmes, ele ficava se masturbando na frente dessas mulheres. Que, querendo ou não, é desconfortável para a mulher. É um tipo de abuso, é um tipo de assédio. E é uma coisa que, sabe, no desenrolar da coisa, a gente começou a descobrir que isso não era recente. Desde os anos 80, 90, o George Clooney foi um dos que disse que já tinha ouvido boatos de que ele já tinha assediado essas mulheres, já tinha ouvido os boatos, né, nos set de filmagens, nos bastidores. Era aquela coisa, todo mundo sabia, mas ninguém chegava lá pra falar, entendeu? Exatamente. O próprio Tarantino falou que ele sabia sobre esses assédios, sabia sobre essas coisas que o Harvey fazia. Então, não é uma coisa recente. E a partir do caso do Harvey, teve vários desenrolares e várias consequências, e outras pessoas foram descobertas. Um desses desenrolares foi o Ben Affleck, que ele se manifestou no Twitter, dizendo que estava enojado com toda a situação, sendo que a gente tem que lembrar, Ben Affleck, que o seu irmão é um embuste. Casey Affleck foi acusado não apenas uma, mas 2 vezes de abuso. E ele foi acusado e foi levado pra justiça, e adivinha no que deu? Nada, porque nunca dá em nada, porque ele é irmão do Ben Affleck, ele é famoso, e ele é rico, e não vai dar em nada. Ele é branco. Ele é homem, ele é branco. Inclusive, vale comentar que o Harvey, ele foi meio que, convidado a se retirar, expulso da academia, né, do Oscar, do conselho. Não só isso, mas também do BAFTA, que é o British Academy of Films, e lá vai pedrada aí. Ele também teve uma doação negada para um fundo de atrizes, né, que ele tinha feito essa doação, foi negada essa doação. A mulher dele se separou dele. Ele foi expulso da própria companhia dele, que ele criou. Ele foi expulso da companhia Exatamente, dele. demitidíssimo. E está agora procurando ajuda na Europa em uma casa de reabilitação. E voltando pro assunto do Casey Affleck, o Oscar
expulsou, né, o Harvey, mas no começo do ano, Casey Affleck ganhou o Oscar de melhor ator, né? Não um pouco contraditório? Não era pra ser o contrário? Não era pra ser diferente? Pois é, eu acho que Ben Affleck... Assim, eu acho que o Ben Affleck, ele trabalhou com Harvey e ele disse que o que ele ganhar com os filmes que foram produzidos pelo Harvey, ele vai pegar todo esse lucro e remanejar para ONGs, para coisas que apoiam mulheres que sofreram assédio, que sofreram esse tipo de trauma, sabe? Então, eu acho top da parte dele, tá querendo mudar isso, mas ele tem que rever também, né, que a família dele não tá ali. Não faz mais que sua obrigação. Exatamente, ele não fez mais que sua Chegar obrigação. assim pro irmão dele, então falar, olha, né, a gente precisa conversar. E falando da posição do Oscar, que se posicionou em relação ao caso do Harvey, que era um caso enorme, que ela não tinha como não se posicionar, a gente já entra em outro assunto, né, que foi o caso do Kevin Spacey, que a Netflix fez uma... Acho que foi foi uma puta jogada de marketing, vamos falar sério, que ela se posicionou sobre o assunto, porque eu acredito que teve o caso aí, né, que a gente vai explicar um pouquinho, e ela se posicionou, porque eu acho que se ela não tivesse se posicionado, as pessoas iam cobrar a atenção dela, tipo, e aí Netflix, isso aconteceu e tu não vai se posicionar sobre isso, o que é que tu vai falar sobre isso? Eu acho que foi uma puta jogada de marketing, tipo, eu acredito que também eles tenham pensado, tipo, sobre o assunto, mas que foi mais um bom posicionamento do que qualquer outra coisa. Eu acho que a Netflix ia se queimar muito se ela não Ia se tivesse queimar muito. posicionado. E Então eu- ela foi esperta como empresa de gerenciar uma crise e se posicionar de uma forma, olha, nós não apoiamos isso, tá demitido, paz. Kevin Spacey, pra quem não conhece, ele é ator, produtor, roteirista, comediante, ele é o famoso bombril, né, ele faz aí de tudo um pouco. E ele ficou mais conhecido, né, com o filme Beleza Americana. Posteriormente, ele fez algumas produções também. E na nossa atualidade, né, pra quem não assistia filmes dos anos 90, conhece mais ele como o famoso Frank Underwood, de House of Cards. Foi a primeira produção independente da Netflix, House of Cards. Começou em 2013 a série. E Foi a primeira grande produção da Netflix, foi aquele que fez, tipo, o boom, vamos produzir séries grandes pra Exatamente. Netflix. E eu amo a série. E eu idolatrava o Kevin Spacey. Eu achava ele a pessoa mais legal. Engraçada. Gente boa. Eu amava ele. Gente, ele em Baby Driver. Eu adoro o personagem dele em Baby Driver. Eu adoro o personagem dele em House of Cards. E eu achava ele a coisa mais linda, né? Só que estourou, né? Tá com algumas semanas que estourou que ele... Bem recente, né? Primeiramente saiu do BuzzFeed uma entrevista com um ator de Star Trek e ele acusou o Kevin Spacey de ter abusado dele quando ele tinha apenas 14 anos, sendo que o Kevin Spacey era 20, 30 anos mais velho do que ele. Primeiro, ele foi super conciso, né? Assim, super sensato. Primeiro, ele postou uma nota no Twitter, se não me engano, e primeiro ele falou, eu não lembro de fazer isso. Aí depois ele falou, me desculpa se eu fiz isso, eu estava bêbado. Aí no final ele falou, eu sou gay, entendeu? Tipo, Ele foi cobrir aqui uma merda grande, tipo, vamos botar um cochocante aqui pro povo só lembrar da cochocante? Foi tipo, foi uma cagada atrás da outra. Eu não fiz isso, aí no segundo parágrafo ele falou, me desculpa se eu fiz isso, eu estava bêbado, não lembro de nada. E no terceiro parágrafo ele falou, eu sou gay. Foi uma coisa super concisa, sabe? Assim, uma história de quem tá falando a verdade, sabe? E no desenrolar da história, quando saiu esta bomba, todo mundo já estava puto com Kevin Spacey, saíram vários relatos de pessoas que trabalhavam na produção de House of Cards que foram abusadas sexualmente, que foram, né, assediadas por Kevin Spacey na produção. E elas não tinham coragem de falar por conta dele ser, é o ator principal. Quem sou eu aqui? Por causa do tamanho da produção também, que tipo, House of Cards é uma série enorme na Netflix e toda vez que sai temporada, tipo, meu Deus, entendeu? Então, inclusive, a 6ª temporada vai ser a última de House of Cards, já tinha sido fechado com a Netflix. Só que a Netflix se posicionou contra o ato de Kevin Spacey, demitiu ele, cancelou uma produção que estava, tipo, toda pronta, estava em pós-produção, que o Kevin Spacey seria o ator principal dessa produção. E tem outra produção também que ele tava, que se eu não me engano é da Netflix, que ele tá tava gravando, né? E que provavelmente vão cancelar também.
Ele foi demitido, a Netflix já mudou todas as capas de séries e coisas que tinham o Kevin Spacey de House of Cards para a mulher dele, Robin Wright. Já trocou todas pra ela. E o que a gente espera de House of Cards aqui da pra frente, né? É que Frank Underwood vai morrer, todo mundo já sabe disso. Já está selado, ele vai morrer. A série vai continuar, a sexta temporada vai acabar. E aí, ó, paz. E saindo um pouco do abuso e entrando em quem? Agressão, vamos falar de quem? O famoso embuste, que é idolatado por todo mundo. Toda vez que ele aparece eu tenho um ranço. Sobe aqui, negocinho, ó, vou vomitar. Que é Johnny Depp, né, meus queridos? O famoso Jack Sparrow e Piratas do Caribe. Ele foi acusado de agredir a mulher dele, na época eles estavam casados. E na época que explodiu, ela entrou com pedido de divórcio. Se não me engano, ela entrou também com a medida restritiva pra ele não se aproximar dela. E na época mesmo, ela postou vídeos, ele sendo agressivo com ela. Se não me engano, ela postou fotos dela machucada com o que ele tinha feito. Ele jogou um celular nela. E na época que saiu essa notícia, né, que ele tinha agredido ela, todo mundo tava assim, deve ser mentira dela. Ele não pode ter feito isso. Porque quando alguém que a gente gosta, que a gente idolatra, né, porque é uma celebridade, é um ídolo, faz isso, a nossa primeira reação é falar, tipo, não, ele não fez isso. E, tipo, ninguém tava acreditando nela. Mas ela foi na justiça e o que é que deu? Deu em nada, né? Exatamente. Posteriormente, deu em nada. Ele foi escalado para fazer Animais Fantásticos de Onde Habitam. E pra quem não sabe, é o filme da J.K. Rowling, né, do universo Harry Potter. E J.K. Rowling, quando era mais nova, antes de escrever Harry Potter, ela foi agredida pelo marido dela. E foi deixada no meio da rua com a filha criança dela, bebezinha, pelo marido dela. E, gente, eu fiquei imaginando como alguém que passou por isso, tipo, permite um cara desse no elenco, sabe? E, se não me engano, ela tava muito envolvida ali no filme, no processo de criação do filme. Então, o fato dele ter saído a notícia que ele agrediu a mulher dele, e logo depois de ter saído a notícia que ele foi escalado para o filme do universo de Harry Potter, foi tipo, todo mundo ficou, gente, ninguém tá entendendo isso, sabe? Outra pessoa que também, né, já teve vários casos aí é o Woody Allen. Que, né, tem vários casos de assédio sexual. Ele casou com a filha da ex-mulher dele, que tinha 19 anos, não era? A história é pesadíssima, porque ele era casado com a Mia Farrow, né? E ele foi acusado pela própria Mia, se eu não me engano, de abusar sexualmente a filha menorzinha dela. Porque, se eu não me engano, ele teve filhos com ela, mas ela já tinha filhos antes desse casamento dele. E ele foi acusado de abusar sexualmente a essa menininha, que na época era bem pequenininha. E, além disso, ele se casou com a filha da Mia Farrow, que virou ex-mulher dele. E a menina tinha 19 anos e ele tinha, tipo, 50 e tantos anos, sabe? E todo mundo continua, tipo, normal, isso não aconteceu e tal. E ele continua fazendo o filme dele, e todo mundo continua gostando e tal. E essa é uma coisa, tipo, muito... um ponto a se ressaltar, entendeu? Até que ponto isso pode interferir no trabalho de alguém, entendeu? Tipo, ele produz ótimos filmes, cara, as coisas que ele faz são maravilhosas, mas... E a pessoa que ele é, sabe? Eu acho que a pessoa que tu é influi muito no que tu cria, então... Vai continuar dando espaço pra vai continuar. Que abusam, que já tem altas notícias, não só uma, não só duas, continuarem abusando das mulheres dentro de set, vai continuar dando poder aquisitivo a esses caras, vai continuar dando espaço a esses caras. E é um espaço que já é muito, muito masculino, entendeu? Tipo, é um espaço que mulheres são minorias. E casos como esse, em que denúncias acontecem, em que nenhuma medida é tomada, só reforça isso. E eu acho que foi importante e é muito importante isso ter estourado, até porque cada vez mais surgem mais casos de mulheres que foram assediadas no set de filmagens, que foram assediadas por produtores, por diretores, por próprios atores mesmo do filme. E isso é muito importante, porque tá dando um espaço que essas pessoas tinham um certo receio de não falar isso, e poxa, agora estão falando, estão colocando aí pra mídia, estão colocando pra fora tudo que elas passaram, e isso é muito importante.
pra tanto, eu acho que o futuro, sabe, assim, disso ser menos tolerado dentro de sete de Não filmagem. ser tolerado, né? É, de tipo, maneira não ser alguma. tolerado de maneira alguma esse tipo de coisa, porque se acontecer, eu vou lá e te exponho, cara. Enquanto a gente estava se preparando para gravar, esse mesmíssimo evento que você está assistindo sobre esse mesmíssimo assunto, né, polêmico, a gente viu a notícia de que o ator que fazia o Chuck de Gossip Girl, né, o Ed Weston, sei lá, não sei o sobrenome muito complicado, ele foi acusado de abusar sexualmente. Foi estupro. Foi, não sei, era Uma outra atriz. não sei se era uma outra atriz, mas essa atriz, ela era namorada de uma pessoa que estava produzindo algo que ele estava fazendo. E ela chegou e postou um negócio enorme na rede social, falando detalhadamente do que tinha acontecido, de como ele fez, quando ele fez, como ele fez, entendeu? E como isso afetou a vida dela. Então, tipo, gente, não idolatra ninguém. A questão é essa, porque... É uma merda. E o pior é que os comentários, tipo, isso vai com uma sociedade, ainda continua enxergando isso, que uma sociedade continua lidando com isso. Mas essas meninas estão mentindo, isso é querendo chamar a atenção. Com as meninas que foram assediadas pelo Harvey, pelo Casey, quando Gente, o Casey Affleck, quando ele foi acusado, muita gente, eu li os comentários quando eu tava estudando pra esse vídeo, era tipo assim, lá embaixo, esse povo só quer dinheiro, Não, elas estão mentindo, não sei o quê. Cara, dá uma credibilidade, a pessoa tá dizendo que foi assediada, puta que pariu. Quando saiu a notícia do Ed, hoje mais cedo, eu fui olhar, saiu no Facebook, né, um portal de notícias postou, e eu fui olhar os comentários da postagem. Gente, cada comentário que tu fica, puta que pariu, como é que alguém pensa assim? Era tipo, ele pode até ter feito isso, mas a menina ir falar isso pra um monte de gente, a menina foi lá e falou, tô dizendo que a menina pode estar mentindo e que isso pode prejudicar a imagem dele. Gente, Ele pra esse porra nunca mais conseguiu emprego na buceta da vida dele. se uma garota chegar pra você e falar, olha, eu fui abusada, acredite nela, porque, gente, não é uma coisa fácil pra tu chegar e pra outra pessoa e falar isso, não é uma coisa besta pra tu chegar da pessoa e falar isso, é uma coisa séria, então levem a sério. E tinha outros comentários ridículos, tipo, deu porque quis e depois fica reclamando. Gente, por favor, a gente tá no século XXI, tem muita gente, acho que a gente vive, claro que a gente vive numa bolha, então quando a gente encontra comentários fora dessa bolha, a gente fica meio chocado, mas tem que bater de frente. Expresse a opinião de vocês nos comentários, porque a gente quer escutar vocês e a gente quer ouvir vocês e vamos fazer o nosso melhor pra mudar essa situação. Então eu comecei a assistir calma, a gente foi começando a conversar sobre o assunto, eu fiquei puta, né? É isso, amanteigados. E amanteigadas, vamos nos empoderar, né? Poderados. E é isso, Amanteigados. gente. Amanteigados. Então é isso. Nos vemos na sala de cinema por aí.